hoje. Às vezes a gente está orando, está pedindo a Deus, às vezes por um filho, e às vezes a gente não vê resultado. E a nossa tendência, às vezes, é desanimar, não é verdade? A gente desanima, a gente fica, ora, e não vê resultados. Mas, meu irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você fica querendo ver, você não precisa ter fé. Você precisa ter fé, permanecer em oração e ter dentro do teu coração o sentimento de que Deus já te ouviu e já te atendeu. E às vezes a tendência do nosso coração é achar que Deus não nos ouviu. A gente às vezes quer que Deus fique falando toda hora conosco. Não vou dizer para você que não é bom, né? Imagina, eu acordo de manhã, Deus fala comigo. Eu vou almoçar, Deus fala comigo. Eu vou deitar, Deus fala comigo. De madrugada, Deus fala comigo. Meu irmão, eu não ia nem querer ficar na terra mais. Amém? Eu ia querer ir embora daqui. Porque quando Deus nos visita, é muito bom, porque Ele é amor e Ele traz amor a nós. Mas, sobretudo, Yeshua veio fazer uma coisa que a gente pouco presta atenção. Ele vem ensinar uma coisa importante para nós. Sabe o quê? Como agradar a Deus. Quem ama a Deus aí? De verdade? Então você quer agradá-lo, não é verdade? Mas como é que a gente agrada? Sem fé, homem nenhum agrada a Deus. A fé é que vai te levar à obediência do mandamento. Então, se Deus aparecer para mim todo dia, eu vou precisar de fé? Então eu não vou aprender a agradar a Deus. Então, às vezes, Deus não está falando nada a você, e Yeshua não está te respondendo, porque Ele quer ver brotar fé no teu coração. Porque Ele te ama e Ele quer que você agrade a Deus. Amém, meu irmão? Tá bom? Então não fica assustado que Deus não respondeu. Não fique. Não pensa você que Deus falou com Abraão todo dia. Não falou. Às vezes a gente vai ler na Bíblia, porque está um versículo atrás do outro, a gente imagina assim, né? Pô, Deus falou ontem com Abraão, falou hoje, vai falar amanhã, depois da manhã, falou todo dia com ele. Não, meu irmão. Deus deu uma ordem para Abraão assim, ó. Peregrina nesta terra que darei aos teus descendentes, a ti e aos teus descendentes. Olha só, Abraão ficou peregrinando na terra, andou para o norte, andou para o sul, para o leste, para o oeste, e Deus ficou falando com ele todo dia. Imagina você andando na terra igual Abraão lá, você ia falar, pô, para que eu estou andando nessa terra? Hein? Será que ele pensou isso? É bem possível que sim. Porque Deus quer ver que você crê. Deus quer ver brotar no seu coração a fé. E às vezes a nossa tendência é esmurecer. A nossa tendência é entristecer. A nossa tendência é parar de orar. Mas Yeshua falou assim, orai sem... Ele não falou orar até ver, ele falou orar sem cessar. E às vezes a gente ora, é igual você entra dentro do quarto, ora, abre a porta e olha, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. E aí nada, nem chuva cai. Aí você, já orei. Quanto tempo você orou? Orei 1 hora, meia hora. Ué, Daniel orou quantos dias? 21 dias. E ele orava 3 vezes ao dia. Você já aprendeu a fazer isso? Orar quando levanta, orar ao meio-dia, orar antes de deitar, ou arrumar outras horas para orar, não é? Você pode arrumar outras horas para orar. Porque orar é um exercício de falar com Deus. Mas às vezes
A gente ajoelha e fica, Senhor, eu preciso de carro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... Só fica falando, é um monólogo. Às vezes você precisa silenciar a tua alma. Você já tentou silenciar a alma? Quem já tentou aqui, levanta a mão. Já tentaram? E a alma silencia? Ah, calma, mas silencia? Sabe por que ela não silencia? Hã? Fala. Por quê? Pode falar. Não, não é por causa disso, não. É porque a gente não tem costume de aquietar. Sabe por quê? A sociedade nos ensinou que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Sempre tenho que pensar em alguma coisa. Tenho que comprar carro, tenho que comprar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que me preocupar com isso. A sociedade nos ensina a não aquietar, porque a palavra diz assim, aquietai-vos, ó minha alma, porque o meu socorro vem do céu. O diabo faz o quê? Não aquiete a tua alma. Então o moderno é não ser quieto. Aí você acha aquilo bonito, aí você não para de fazer. Se você parar um momento, você acha que você não está fazendo nada, é inútil. Mas a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos ensinar a nossa alma a quietar. Davi não brincou, deu logo uma ordem, né? Quietai, ó minha alma. Meu Deus, como é difícil, não é? É muito difícil aquietar a alma, gente. Então agora nós vamos fazer uma brincadeira sempre, todo dia. Vamos tirar 15 minutos, entrar no banheiro, entrar no quarto, entrar onde não tenha ninguém, sem celular. E calar a boca. E olhar para dentro da tua alma, para ver o que a alma vai fazer. Você vai notar que a princípio ela vai resistir. Ela vai dar um soco no seu estômago. Mas você tem que resistir àquilo. Porque ela fica igual siri na lata, já viu? Blé, 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 querendo fazer alguma coisa. É assim mesmo, gente, observa. Mas você tem que aquietá-la. Gente, 15 minutinhos não é muita coisa, né? Você começa com 15 minutinhos. É tão bom a alma ficar quieta que você vai aumentar esses 15 minutos sem perceber. Muita gente tem úlcera, muita gente tem câncer, porque a alma não para. Ela não para nunca. Tem gente que nem dormir dorme. Está ansioso, a alma está tum, tum, tum. Eu acho que é um mal do nosso século, não é? É um mal do nosso século, a gente não tem silêncio, cara. Olha só que coisa maligna que o homem tem como virtude. São Paulo não para. Isso não é virtude, gente, isso é maligno. Isso é maligno. Imagina, eu estou ligado de dia, estou ligado de noite. Alguma coisa vai acontecer de errado. Porque Deus não criou assim. Então isso é maligno, meu irmão. Nova York não para. E todo mundo acha aquilo lindo. Aí vai lá, fica lá e começa a entrar naquele círculo vicioso e aí não consegue ouvir a voz do Espírito de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Lembra de Elias? Deus mandou ele lá na caverna. Aí teve o quê? Terremoto, barulho. Mas Deus não estava nele. Ó, vento forte. Deus também não estava nele. Acho que teve até fogo, né? Não me lembro direito. Mas Deus não estava nele. Aí Deus vem com aquela voz suave. Uma brisa. Deus precisa que minha alma quiete. Senão você não vai ouvir a voz dele, cara. Tu não para. Você já viu criança? Quem cuida de criança sabe disso. Se a criança está agitada, você fala com ela, ela te ouve? Aprende com a criança mesmo. Agora, a criança que é quieta, ela te ouve? A criança agitada não ouve. A nossa alma agitada não ouve Deus. Não ouve mesmo. Ah, Rafael, Deus não está falando comigo. Às vezes está. Mas a sua alma está tão agitada. Você está olhando o relâmpago, o trovão, o terremoto.
E está toda contente, dizendo, pô, eu sou moderna, não para de jeito nenhum, eu não paro, não posso nem cozinhar, nem comer, conta como virtude. A igreja faz isso, a igreja não pode fazer isso, meu irmão. Nós temos que aprender a quietar. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. O momento que nós amadurecermos e aprendermos a quietar a nossa alma, muitos do que aqui estão ouvirão a voz de Deus. Pode ter certeza. Porque Deus ama o homem, Deus quer conversar contigo. Deus quer ter uma comunhão com você. Deus quer, lá em Minas a gente fala, vamos papear. Deus quer papear contigo. Ele quer, gente. Você acha que Deus, se Deus não nos quisesse, há muito nós já teríamos sido destruídos. Entendeu? Você acha que você estaria aqui? Volta a orar pelo seu filho. Mas antes de orar pelo seu filho, pela sua filha, ou por aquilo que você está buscando no Senhor, primeiro pega um chicote, chicoteia a alma, manda ela quietar. Amém? Depois que ela estiver quieta, aí você ora ao Senhor. Entende? Fruto de alma inquieta, ansiedade. Eu costumo dizer balanço de joelho. Quem balança muito de joelho aí? Muita perna. Olha lá. Isso é ansiedade. Tua alma está ansiosa, está igual o siri na lata, querendo sair da lata, mas não pode, não é? Então fica aqui. Aí tem que arrumar coisa para fazer, e às vezes Deus quer conversar contigo. É igual o pai que quer falar para o filho não para. Caramba, como é que para essa criança? Amém? Glória a Deus, meu irmão. Nós estamos na Paraxá, como o irmão falou, Rucat. Quem sabe o que é Rucat? Estatutos. É a 40ª porção semanal, você já sabe o ano. Essa Paraxá vai de Números 19:1 a 22:1, que você leu, eu tenho certeza. A Haftará é Juízes 11:1 a 33. E a porção da Nova Aliança é Lucas 21, 1 a 38. Ontem nós não falamos dessa paraxá. Ontem nós falamos da maior revelação que tem na Bíblia a respeito de Deus. A Bíblia revela a natureza de Deus. Deus é amor. Então, quando Deus visita alguém, o que fica no coração desse alguém? Amor. Ele é amor. Eu estava falando com a Rai hoje de manhã, né? Falamos que disseram aí que o amor é bom enquanto dura, é eterno enquanto dura. Não, o amor não é eterno enquanto dura, o amor nunca acaba. Esse que acaba não é amor. Chamam de amor, mas não é. Amém? Porque Deus é eterno, e se Deus é eterno, o amor é? Porque Deus é eterno. Ele fala aí. Tem variações dessa frase que ele falou aí. Que esse profeta do caos. Profeta do caos. Então, meu irmão, na verdade, é porque não conhece a Deus. Porque Deus é amor, Deus é eterno, obviamente, o amor é eterno. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem nós vimos que se eu não exercitar o amor, no dia do juízo, a coisa vai ficar estreita para o meu lado. Amém? Para cada um de nós. Você só terá segurança no juízo se você exercitou o amor que Deus derramou em seu coração. E esse amor de Deus é aquele que nos leva a amar os inimigos, porque nós fomos amados ainda no estado de inimigos de Deus. E se ele me amou como inimigo, eu tenho que amar os meus inimigos, bendizer os que me maldizem e orar pelos que me perseguem. Tem gente que arregala o olho. É o amor de Deus em nossos corações. Amém? E hoje nós vamos comentar sobre a Haftará, Juízes. É muito importante conhecê-los.
E essa porção nos traz o conhecimento de um homem que é muito pouco falado, ou talvez nem falado na igreja. O seu nome, você vai até estranhar, é Ieftar. Ieftar, em hebraico. Este nome significa Deus abre ou Deus livra. É verdade isso? Deus abre porta e Deus livra. Deus pode te livrar agora do mal que aflige a sua alma, não é? Geralmente as pessoas não conhecem ele por esse nome. O nome que é conhecido assim no português é Jefté. Agora você sabe quem eu estou falando. Juiz Jefté. A palavra de Deus começa a falar dele revelando a sua origem. Interessante, né? Juízes 11, versículo 1. Era então Jefté, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, e o nome do pai dele também era Gileade, mas era filho de Gileade e uma prostituta. Gileade, onde ele morava, é uma região onde Jacó e Labão, seu sogro, lembra disso? Fizeram um acordo quando Jacó fugia dele, lembra? Eu vou mostrar para vocês. Este nome significa Monte do Testemunho. Veja em Gênesis 31, de 47 a 48. Labão lhe chamou Chegar-Zaaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede, ou Gileade. Disse, pois, Labão: este montão é hoje testemunha entre mim e ti, por isso foi chamado Gileade, ou mais antigo, Galeede. Amém? Essa região foi dada, quando Israel entrou na terra de Canaã, foi dada como herança às tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Antigamente essa região tinha grandes florestas, e ela ficou conhecida pelo bálsamo curativo que tinha. Sabia disso? Tem um bálsamo em Gileade. Ah, todo mundo sabe, hein? Então você quer ir em Gileade, né? Para encontrar o bálsamo. Não é? Então, essa região era uma região de uma densa floresta, e ela ficou conhecida então por esse bálsamos. Veja em Jeremias 8:22, que diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Tremendo, né? Inclusive a igreja canta esse louvor: há um bálsamo em Gileade, há uma unção em Gileade. Canta aí, gente. Vem sobre mim, vem a curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Bonito isso, né, meu irmão? Você está sendo restaurado agora em nome de Yeshua, por causa do bálsamo de Gileade, para a glória de Deus. Pode cantar, ué. Eu não sei, mas vocês sabem. Ó. Esperarmos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há uma unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, o nome dele é Yeshua. Há um remédio em Gileade, o Espírito de Deus, para curar,
restaura a filha de Sião. Isso é bom demais. Ser curado em nome de Yeshua. Voltando agora para Jefté. A palavra diz que ele era homem valoroso. Meu irmão, se Deus chama alguém de valoroso, é porque dentro do coração desse homem tem alguma coisa que agradou a Deus, meu irmão. Porque Deus não fala palavra inútil. Deus não fala nada à toa. E ele está dizendo lá em Juízes 1:1 que ele era um homem valoroso. Valoroso é um homem que tem valor. Mas o que é ter valor diante de Deus? É ser rico? É ser alto? Forte? Guerreiro? O que é? O que Deus encontrou no coração de Jefté? Eu só sei de uma coisa, que quando Deus chama alguém de valoroso, por que é? Porque Deus não mente, né? Deus viu algo dentro do coração de Jefté. Nós vamos ver o que é. Foi assim com Gedeão também. Lembra Gedeão? Juízes 6:12. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor é contigo, um homem valoroso. Você ia dormir bem? Oh, meu Deus, hein? O Senhor é contigo, uma mulher valorosa. Você ia dizer assim: despede-me em paz, porque já recebi a glória de Deus. Você tem coragem de dizer isso? Hein? Hein? Igual o profeta que viu o Yeshua pequenininho. Despede-me em paz agora. Ele está dizendo: agora eu morro em paz. Pode me levar, porque já vi a glória de Israel. Ó, que coisa tremenda. Gideão era valoroso também. O que é ser um homem valoroso diante de Deus? São aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Porque nós cantamos aqui Shema Israel, não foi? O que nós falamos? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Sobre o teu marido, sobre tua esposa, sobre teus filhos, sobre teus bens, sobre teus negócios, sobre o dinheiro, sobre até a sua própria vida. Amarás a Deus sobre todas as coisas é extremamente profundo. Você ama mais do que a você mesmo. Sabe por quê? Mais do que tua vida, porque quem dá a vida é Deus. A vida está nele e no Filho dele. Então, temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E também ama o próximo como a si mesmo. Nós vimos ontem, não é? Aquele que ama a Deus, primeiro tem que amar o... Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, o irmão que vê, Deus chama de mentiroso. Se você não consegue amar aqueles que são gerados por Deus, você é mentiroso. Se você disser que ama a Deus, não é verdade. Amém? Então, tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É também corajoso diante dos desafios. Já viu Davi? Ele era homem valoroso? Davi não era homem valoroso, era menino valoroso, vamos dizer assim, né? Porque ele era novo ainda. E se tornou um homem valoroso. Você nota que as pessoas que são valorosas diante de Deus, elas não temem as dificuldades. Lembra do apóstolo Paulo? Apanhei, sofri, quase fui morto 2 vezes, sofri naufrágio, fui picado pela serpente e estava lá em Roma pregando o evangelho, cheio de ousadia e preso, não é? Aguardando o julgamento do caso dele. E o julgamento do caso dele foi o quê? Pena de... E ele escreve aquela carta: o Senhor já me disse que eu partirei, não é? Você não vê nenhuma angústia no coração daquele homem. Homem valoroso diante de Deus, né? Mas, na verdade, o que Deus encontrou dentro do coração deles foi a fé.
que é o firme fundamento. É o firme fundamento da coragem. Davi, quando teve coragem para derrubar o gigante, foi porque a fé estava no coração dele. Amém? Paulo suportou tudo aquilo porque a fé e a esperança estavam no coração dele. A origem disso tudo é a fé. E mais, tem domínio próprio, é sensato. O homem valoroso não desiste de obedecer a Deus por causa das circunstâncias que o mundo coloca. Eu diria até que a igreja também coloca dificuldade para que você obedeça a Deus. Porque diz que a lei acabou, não é verdade? Então está colocando obstáculo. Se você fala assim que a lei não acabou, vira briga, não vira? Vira ou não vira? Pois é. Então a própria igreja tem colocado desafios, dificuldades para que o homem de fé, a mulher de fé caminhe. Ainda que todos ao seu redor desobedeçam e estimulam a desobediência dos preceitos divinos, essas pessoas não desistem. Praticam a justiça segundo a vontade de Deus. Andam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos de Deus, como foram Zacarias e Isabel. Lembra de Zacarias e Isabel? Pai de quem? João Batista. Vamos ver em Lucas 1, de 5 a 6. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha aí, ó. Numa época onde Israel já tinha quebrado o pacto. Se formos assim, meu irmão, Deus nos usa para a sua obra, como foi com Jefté. Jefté era homem de fé, meu irmão, conhecedor da palavra de Deus, buscava a justiça que é pela fé. Aí você me diria, de onde você tirou isso, Rafael? Da Bíblia. Sabe aonde? Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E para você ter certeza de que Jefté agradava a Deus e Deus o chamava de homem valoroso porque ele tinha fé e uma fé inabalável e buscava justiça, o nome dele está no rol dos homens de fé, em Hebreus 11, 32 e 34, que diz assim: E que direi mais? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Rafael, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tem gente que fala que crente não pode ir à guerra, né? Já ouvi muito dizer isso. Mas pela fé, eles foram grandes guerreiros. Davi foi um que pela fé foi um grande guerreiro. Aí, crente pode ser policial? Pode, claro que pode. Não pode ser policial corrupto, mas policial honesto pode. Mas e se tiver que atirar? Você vai mandar beijinho se tiver que atirar? Você tem que atirar. E pela fé ser um grande policial. Pode, mulher também, né? Ou homem. Tanto um quanto o outro. Amém? Está vendo? Pela fé tornaram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha aí, tudo pela fé. Isso agrada a Deus. Deus agrada que você creia, meu irmão. Meu irmão, você pode não ter nada hoje. Nada, zero. Mas se tu crer, Deus transforma a tua vida.
É aqui dentro, ó. Olha dentro do seu coração agora aí. Como é que olha? Eu já ensinei. Fecha o olho, olha para dentro, não olha para fora. Olha dentro de você e vê se você tem fé. Se você tiver fé, eu vou dizer uma coisa, será feito segundo a sua fé, porque Yeshua falou isso. Então, aquilo que você necessita, aquilo que você está pedindo a Deus, se é justo, se você crê hoje, você terá para a glória de Deus. Porque é pela fé. E olha, Jefté nasceu e viveu um ambiente familiar ruim para ele. Um ambiente tóxico. Um ambiente horrível. Um ambiente de rejeição. A alma devia estar muito ferida. Quantos de nós é rejeitado dentro da própria família? Quantos de nós é rejeitado na escola? Quantos de nós viramos piadinha no trabalho e sentimos no coração a profunda ferida da rejeição? Muitos de nós. Jefté, meu irmão, nasceu e viveu num ambiente familiar tóxico, muito ruim para ele. Não era favorável. Sua mãe era uma prostituta. E Gileade era uma cidade muito grande, né? Então ninguém sabia disso. Você imagina? Todo mundo sabia que ele era filho da prostituta. Amém, meu irmão? Não adiantava nem esconder. Não dava para fazer plástica na época e nem botar uma peruca. Então, todo mundo sabia quem era ele. E deviam até dizer, quem você está procurando? O filho da prostituta. Imagina, meu irmão. Olha o peso que Jefté já carregava. Aí na escola o pessoal ia fazer trabalho, ninguém queria fazer trabalho com o filho da prostituta. É ou não é? Acontece ou não acontece? Até hoje acontece, meu irmão. Hoje que o homem está dizendo que ele está evoluído, mas acontece assim. Quem já foi criança aí, levanta a mão. Pois é. Você passou algum problema na escola? Todos nós passamos. 4 olhos aí, ó. Alguém aí foi chamado de garça? Olívia, aí, ó. Ó, começa a aparecer, tá vendo? Pois é. Eu cheguei aqui no Rio, o pessoal soube que eu era mineiro. Eu não podia falar que o pessoal pegava o lápis, canta, Rafael. Eu ficava com vergonha, gente. Todo mundo esperava eu falar, para eu falar uai, sou, essas. E eu falava, o que eu vou fazer? E o pessoal zombava, ria de mim. Entende? Nós não passamos por isso? Você sabe que criança é terrível, né, meu irmão? Criança, meu Deus. Criança demonstra o quão o homem é pecador, meu irmão. Porque a criança, se vê uma criança aleijada, ela põe apelido mesmo e não está nem aí. Está aí? Não está, zomba mesmo, e é isso mesmo. Só depois que fica adulto é que fala. Tinha um senhor lá na minha escola que a gente perturbava ele muito, gente. Coitado daquele senhor. Só depois que eu fiquei adulto que eu falei, Senhor, me perdoa. E mesmo assim, só quando eu conheci o Senhor, aí eu pedi perdão. Ele jogava tijolo na gente, a gente gostava e ria pra caramba, mas perturbava ele o dia inteiro. Era terrível. Imagina a vida desse homem. Deus tenha misericórdia de nós, né? Jefté, ele deve ter tido muita dificuldade. E estes seus meios-irmãos não gostavam dele. Ele tinha irmãos, que era filho de Gileade, com a esposa. E eles não gostavam dele, não. E quando cresceram, o expulsaram do convívio familiar. Então você imagina, não é? Para não herdar nada de seu pai Gileade. Ele tinha direito. Ou ele tinha culpa de ser filho de Gileade com a prostituta? Quem tinha culpa é a prostituta e Gileade, né? Ele não tinha culpa de nada. E ele tinha direito de herdar? Tinha. Mas
Os filhos de Gileade com a esposa expulsaram ele. Vamos ver em Juízes 11:2. Também a mulher de Gileade, que lhe deu filhos, quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Aí, ó. Dá impressão, e é bem possível, que ele era o mais velho. Mas logo quando os filhos naturais ou da esposa de Gileade cresceram, tomaram consciência, expulsaram ele. Você não vai herdar. Naquela época ele não podia fazer nada. Hoje tem até lei, mas naquela época não tinha. Se a história terminasse aqui, saberíamos quem foi Jefté, um bastardo indigno de sua família e de sua terra. Não é? Se Deus não falasse nada, se Deus não intervisse, ele seria um homem amargurado, injuriado, cheio de raiva, de ódio, não é? Por ter sido rejeitado e pelaquela consciência que diz assim: eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de ter sido gerado pelo meu pai e pela minha mãe, que era uma prostituta. Então, se a história terminasse aí, para todos ele seria um bastardo, indigno de sua família e de sua terra. Logo, Jefté, em todo e qualquer contexto histórico, diante de sua origem e consequências familiares, seria fadado ao desprezo, ao sentimento de rejeição, à revolta, ao ódio e à vingança. É ou não é? Era isso que ia acontecer com ele. Alguém lançado à marginalidade, sem pai, mãe ou irmão, sem lar. Mesmo porque na Bíblia não diz que o pai dele defendeu ele. Não diz. Provavelmente o pai falou: pô, vai embora. Rejeitou. Aparentemente, seu pai não intercede por ele diante de seus irmãos. Ele teve provavelmente que lutar contra traumas pela sua infeliz origem. Porém, ele não tinha culpa alguma da sua origem. Se você prestar atenção, todos os homens de Deus geralmente são rejeitados. Todos. Lembra de Davi? Davi, os irmãos nem consideravam ele. Tanto é que o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ou belemita, lá de Belém, e falou: reúne seus filhos. Trouxe todos, mas não trouxe o menorzinho lá, que ficava lá nas ovelhas. Daí que Israel diz que ele era filho de uma outra mulher, etc, etc. Mas, biblicamente, não tem nenhuma afirmação a respeito disso. Tem que, provavelmente, ele era o filho mais novo e os irmãos mais velhos, provavelmente, já não consideravam muito, porque eram homens já preparados em guerra, em batalha, então não dava muita atenção. Bota esse guri lá, tomando conta lá das ovelhas, não é? E assim ele fazia. Então, Deus começou a tratar de Davi como Deus também tratou de Jefté. Você vai perceber que homem de Deus sempre é rejeitado. José, cara, os caras queriam matá-lo mesmo, os irmãos dele, família. E a Bíblia fala sobre isso em Mateus 10:36, para você ficar ligado aí, ó. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria. Porque o vizinho pode até zombar de você, mas quando é do seu sangue, da sua família, a coisa fica mais estreita, não fica? Você fica mal, você se sente, sei lá, o resto de tudo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Vem até uma nuvem negra que fica com raio, né? E você fica andando, cabisbaixo. Ó vida, ó céus, né? Mas é assim mesmo. Por isso que Yeshua falou: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É exatamente o que acontece com Jefté. Ele é rejeitado pela sua própria família e por toda a sociedade de Gileade, porque Gileade não devia ser uma cidade grande, meu irmão.
Então, todo mundo sabia da vida de todo mundo. A internet da época. Boca no ouvido. Tchu, 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 o outro ia tchu, 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 e corria a cidade toda. Não é? Se a internet caísse, imagina, ia aparecer lá do outro lado uma notícia completamente diferente da que iniciou. Então você imagina, todo mundo sabia que Jefté era filha da prostituta, gente. E deviam alguém procurando Jefté para fazer trabalho de escola. Quem você está procurando? O Jefté. O filho da prostituta, sim, mora ali. Devia ser assim, meu irmão. Então devia ser muito ruim. A sociedade inteira rejeitou ele. Então ele foi habitar sozinho na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a ele. Veja em Juízes 11:3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos. Não teve como. José aconteceu isso. Jefté aconteceu isso. E conosco também acontece isso. Quando a gente aceita verdadeiramente o Senhor e quer andar como um homem e mulher valorosa diante de Deus, a nossa família nos rejeita. Primeira coisa. E está ficando fanático. É ou não é? Quem já experimentou isso? Pois é. Está fanático. Ouvi muito isso. E quando fala que, olha, você para com esse negócio de religião, hein? Porque o pastor está na sua cabeça, hein? Geralmente eu que tenho culpa. Mas é assim mesmo, irmão. A família vai rejeitar a cada um de nós. Eles vão achar você esquisito. Eles vão dizer que você se tornou um fanático. Mas por que fanático? Porque você quer obedecer à palavra de Deus? Mas o interessante que eu achei é que a igreja nos chama de fanático. Aí eu pergunto, eles não obedecem o mandamento de Deus? Amém, meu irmão? Pois é. Então, os nossos inimigos serão os da nossa própria casa. Então, olha, Jefté só teve uma coisa para fazer, fugir. E ele fugiu de diante de seus irmãos e habitou em Tobi. E os homens levianos se ajuntaram a ele e saíram com ele. Homens levianos aqui são os mesmos tipos de homens que vão se juntar futuramente com Davi. Não são homens levianos segundo o mandamento de Deus. São homens que a sociedade, por alguma razão, os rejeitou. Amém? Não por coisas malignas, mas por causa de coisas desse tipo. O Jefté não tem culpa que Gileade saiu lá com a prostituta. Tem culpa? Não tem. Gileade tem culpa, a mulher tem culpa, mas ele não. Mas a sociedade colocou culpa nele, como se ele fosse culpado, não é? E os irmãos dele tinham raiva dele, então ele foge. Você vai ver que acontece também com Davi a mesma coisa. Parece um padrão, isso é um padrão espiritual, é o diabo que faz isso, não é? Então, vê Davi lá em 1 Samuel 22:2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto. Olha aí, todos os endividados. Você, às vezes, está endividado, não é porque você quer. É por causa da situação da vida, da economia. E todos os amargurados de espírito aí, E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Então, quando a Bíblia está falando de homens levianos, está falando de homens assim, que estavam endividados, que perderam tudo, que não sabiam o que fazer da vida, que a sociedade expulsou, e etc. Então, se juntou a ele. Como Deus não abandona aqueles que o amam e o buscam. Vejam no Salmo 9, de 9-10. O homem abandona, mas Deus não. Deus falou assim, aí pode uma mãe abandonar seu filho que amamentam? Mas ainda que abandone, eu não os abandonarei. Muito seguro isso. Salmo 9, de 9-10. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. Olha aí, Um alto refúgio em tempo de angústia.
Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Meu irmão, Deus não vai abandonar você de maneira nenhuma. Você é precioso para Deus. Deus pagou um preço altíssimo por você. Sabia disso? Pagou com o sangue do seu filho para obter você, para que você tenha vida, para que você não seja condenado. Por isso ele não vai te abandonar. Rafael, mas eu não escuto Deus. Meu irmão, você não precisa escutar para Deus te guardar. Sabe por quê? Porque você, quando estava lá no mundão, bebendo todas e fazendo tudo que não deve, inimigo de Deus, Deus lembrou de você. Tanto é que nós estamos aqui. E você não ouviu Deus falando, ô meu amiguinho. Ouviu? Não. Mas te revelou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Ah, porque eu sei lá. Depois você pergunta para Ele. Porque a primeira coisa que vem no nosso coração é o quê? Porque eu. Tem tanta gente melhor que eu, a gente fica até humilde, né? Tem tanta gente melhor que eu. Nunca pensou assim, mas quando Deus se revela, quando Deus mostra o caminho, a verdade e a vida, a gente fala, meu Deus, tem tanta gente na terra igual a areia do mar. E eu, um pozinho, Deus me chamou. Ser um pozinho, nós não valemos nada. Mas Deus nos chamou. Não é verdade? Pois é, a maioria é rejeitado. Todo mundo tem uma história de rejeição. Somos Jefté. Amém? Porque somos rejeitados mesmo. Amém? E Deus está fazendo de nós um exército, como fez com Davi. Como fez com Jefté. Rafael, cadê os cavalos? Não, meu irmão. A arma da nossa milícia são espirituais, não são carnais. Você não precisa montar em cavalo e nem comprar moto 350, nem fuzil, porque a nossa arma é poderosa em Deus. Gente, e se parar é muito poder, parar para pensar. Tudo que pedir ao Pai, sem duvidar, recebereis. Aquilo que tu reter na terra, será retido no céu. Se perdoares na terra, será perdoado no céu. Ó. Deus, por meio de Yeshua, vos conduz em triunfo. Todo mundo aqui é vencedor. Todos. Porque Deus, por meio de Yeshua, nos conduz em triunfo. Triunfo é o quê? Vitória, meu irmão. É uma palavra mais sofisticada para a simples palavra em português. Vitória nossa pelo sangue do Cordeiro. Você é vitorioso, meu irmão. Você é escolhido de Deus. Ó, isso é tão profundo, meu irmão, que eu vou dizer uma coisa para você. Ai do diabo se tocar em você. É porque a gente perde a consciência da verdade. Se você tiver com o pé na rocha, ai do diabo. O diabo está me ouvindo. Os demônios estão me ouvindo. Ai de qualquer demônio, seja da região celeste, seja os que rastejam na terra. Ai deles se tocar em um ungido do Senhor. A palavra diz, não toquei os ungidos do Senhor. Deus é tremendo. A sua posição é muito boa, meu irmão. É muito boa. É uma posição agradável. Você pode até dormir tranquilo lá no barquinho, igual Yeshua. Pode ficar tranquilo. Deus te guarda, meu irmão. Deus guarda. Jefté, em momento algum, fala que Deus falou com Jefté e estremeceu a terra, e Jefté montou num cavalo alado e puxou da sua espada de ouro puro.
Você não vê isso, vê? Mas Deus estava com seus olhos sobre Jefté. Amém, meu irmão? E aí, o que acontece? Eles expulsam Jefté e Jefté vai embora mesmo e deve ter ido embora bem triste. E a coisa se aquieta lá, não sei por quanto tempo. E o tempo passa. Não é? E Yeshua falou, tudo passará. E o tempo passou. E os amonitas fizeram guerra contra Israel. Olha que coisa. Juízes 11:4. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra com Israel. Isso deve ter sido anos, viu, gente? Passou alguns anos, esqueceram de Jefté, ainda bem que ele não está aqui. Ninguém mais procura o filho da prostituta, ninguém mais briga, ficou uma paz tremenda, está tudo bom. Aí os amonitas se levantam. E se o inimigo se levanta, é porque Deus permite, porque tem coisa errada. E Deus vai consertar a coisa errada. Porque Deus não suporta a coisa errada. Aí, o que acontece? Quem são os amonitas, você sabe? Com a filha mais nova. Os amonitas são descendentes de Benamim, filho do meu povo, que significa, né, Benamim, que era filho da filha menor de Ló, com Ló. Um povo maldito. Agora você imagina a quem os anciões de Gileade foram buscar. Adivinha, adivinha? Quando você está no trabalho lá, o pessoal zombando de você, porque você é crente e tudo, mas aí um dia alguém tem aperto. A quem eles buscam? Pois é. Pô, ora por mim aí, a coisa está pegando, com um olho desse tamanho, me ajuda aí. Pô, mas tu zombou de mim? Não, esquece isso, amigo. Você é amigão, vou pagar almoço hoje, vamos sair junto, vamos isso, vamos aquilo. Mas ora por mim aí. Eles não buscam os outros. Pois é. Foram buscar quem? Quem? Juízes 11, de 5-6. Estando eles à guerra contra Israel, foram os anciões de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. Ó. E lhe disseram, vem, ser o nosso chefe. O negócio mudou. Está vendo? É só esperar, meu irmão, porque Deus é Senhor do céu e da terra. Às vezes você está passando aperto, o pessoal está pisando o seu calinho, mas se você ficar quietinho, confiando no Deus eterno, Ele muda a sua história. Ele muda, meu irmão, porque Ele tem poder. Você não pode sair da fé e da justiça. Isso aí, não pode sair da posição. Se não sair, Deus vem. E Ele opera. E aí, meu irmão, quando Deus opera de verdade. Jefté estava lá, talvez até falando, ninguém me quer, ninguém me ama, e correndo pelos campos com seu cabelo esvoaçante. Sei lá, ele devia estar fazendo alguma coisa, não é? Durante todo aquele tempo. E às vezes até na hora de dormir falava, caramba, aquele povo não presta, fizeram isso comigo, eu estou com saudade deles, eu não tenho família, Deus não me dá isso, Deus me dá aquilo. Na cama, então, imagina se o travesseiro falasse. Ia ter que queimar os travesseiros todinho, gente. Ia contar muita coisa, o Jefté ia querer acabar com o travesseiro dele. Porque, meu irmão, na hora que a gente deita, que acalma tudo, é que você começa. Caramba, meus irmãos não prestam, eles vão ver. Eu vou pegar esses homens aqui, vou lá, vou pegar tudo que é meu, por direito. Mas se ele não saiu, e ele não saiu da posição dele, Deus vai operar. Ele não fez justiça com a sua própria mão. Ele ficou quieto. Não sei lá fazendo o quê, não é? Então, eles foram. Sempre que nós nos apresentamos como crente, que eu já falei no Senhor, as pessoas zombam de nós.
Porém, quando elas se veem em problemas, em apuros, elas nos procuram. Não foi diferente com Jefté. Na hora do apuro, da dificuldade, do aperto, foram procurá-lo. Então Jefté questiona os anciões de Gileade em Juízes 11, versículo 7. Perdão. Jefté, porém, perguntou aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes? Aí, ó. Lembra quando vocês fizeram churrasco lá, nem me convidaram? Não me chamaram para nada? Ainda me mandaram embora? Não me expulsaste da casa de meu pai? Ó, teve participação dos anciãos, ó. Não foi só a família dele, não. A sociedade ajudou, não. Expulsa mesmo que ele não pode herdar com vocês. Aí a pergunta dele: por que, pois, agora vieste a mim, quando estáis em aperto? Saia curta, né? Que resposta que eles dão. Então, e o que está escrito sobre quem odeia seu irmão? Eles odiaram, está lá escrito, ó, vocês me odiam. O que está escrito na Bíblia a respeito daqueles que odeiam seu irmão? 1 João 4, de 20 a 21. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Então, primeira coisa, a Bíblia está chamando aqueles anciões de Gileade de mentirosos. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, a palavra está dizendo que os anciões de Gileade eram mentirosos. Eles odiaram a Jefté como Abimeleque odiou a Isaac no passado. Lembra disso? Hein? Mas assim como Abimeleque percebeu que Deus era com Isaac, assim também os anciãos de Gileade perceberam que Deus era com ele. Por isso foram pedir ajuda a ele. Veja em Gênesis 26, de 26 a 28. Então Abimeleque veio a ele, a Isaac, em Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou o chefe do seu exército. E perguntou-lhes Isaac: por que vieste ter comigo, visto que me odiais e me repelistes de vós? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e fazemos um pacto contigo. Eles não são bobos, né? Viram que Deus era com Isaac, falou: vou ficar contra ele não, vou lá fazer um pacto com ele. É a mesma coisa, meu irmão. Quando a pessoa passa apuro, ela vem a nós. Sabe por quê? Porque ela vê a presença de Deus em nossas vidas. Ela vê que você é diferente dela. Ela vê que ainda que ela te injurie, que ainda que ela te odeie, você não toma a justiça nas suas próprias mãos e entrega a Deus. E aí, quando ela está em apuro, ela vai pedir oração a você. Amém? O povo de Gileade percebeu que o Senhor era com Jefté, como Abimeleque percebeu que o Senhor era com Isaac. Como as pessoas percebem que somos diferentes delas, pois o Senhor é conosco pela fé em Yeshua que temos. E Jefté, por sua vez, tinha um coração perdoador como o de Isaac, como o nosso. Seu coração é perdoador? Hein? Ou na hora que eles vierem pedir para você orar, você fala: agora não, agora eu vou te amaldiçoar. Hein? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eles vêm a nós, é porque Deus está operando para que eles venham. Para que eles também possam ver a glória de Deus. Obrigado. Água é bom. Então, meu irmão, e Jefté, por sua vez, tinha um coração perdoador, como de Isaac, como o nosso, pois perdoar faz parte da linhagem daqueles que são da salvação. Pois está escrito em Mateus 6,14: porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, meu irmão, você pertence à linhagem da salvação? Então seu coração é? Que fraco.
Amém. Então, os anciãos de Gileade respondem à pergunta dele. Ele botou uma saia curta neles. Aí a resposta deles em Juízes 11, versículo 8. Responderam-lhes os anciãos de Gileade: é por isso que tornamos a ti agora, para que venha conosco e combata contra os amonitas e nos seja por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Meu Deus, ofereceu a prefeitura para ele, sem eleição. Está vendo como Deus move, meu irmão? Move ou não move? Os anciãos de Gileade sabiam que Jefté tinha um coração perdoador, por isso foram a ele, contando evidentemente que Jefté os perdoaria. Eles foram com o coração arrependido. Jefté é homem de Deus e no seu coração tem o que Yeshua falou em Lucas 17, de 3 a 4. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Ó, é para repreender, hein? A gente só lembra da outra metade, não lembra que Yeshua mandou repreender aquele que peca. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier te pedir perdão, arrependo-me, tu lhe perdoará. Que é a mesma coisa que está escrito em Levítico 19, de 17 a 18. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixará de repreender o teu próximo. Ó, quando peca. Mesma coisa que Yeshua falou. Está vendo? E não levará sobre ti pecado por causa dele. O que é levar pecado por causa do irmão? Você vê o irmão pecando e fala, não, o que tem? A vida é dele. Conivente. Você levará a culpa do pecado dele também. Viu, meu irmão? Não mostra não, porque aponta para um, aponta para outro. Eu ouvi muito isso, meu irmão. Cuidado, hein? Cuidado. Se você não o repreender, você também carrega a iniquidade do outro. Aprende isso, hein? Porque isso é sério. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O evangelho é baseado nisso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas o evangelho não é baseado em não julgue, como muitos querem. A palavra é baseado, quase todo o evangelho, nesse Levítico aqui. Eu tenho que julgar o pecador. Eu não posso carregar em mim mesmo a iniquidade do outro. Se o outro está em pecado, eu tenho que dizer que ele está em pecado. Nós temos que repreender para que haja santidade no nosso meio. Não é fazer fofoca, mas se você sabe que o outro está pecando, você chega diante dele e repreende ele. Aí, o que a palavra fala? Se ele não te ouvir, chama mais 2, 3, como testemunha. Vai no cantinho ali, no cantinho da repreenda, no cantinho do milho, e repreende ele diante de 2 ou 3. Se ainda não ouviu, o que faz? Torna pública e o tire do nosso meio. Isso somos todos nós que temos que fazer. Se eu sei que alguém está em pecado, se eu sei. Se eu não sei, eu não sei. Mas se eu sei, eu não posso carregar a iniquidade do pecado do outro sobre minha vida. Olha a responsabilidade que cada um de nós tem. Amém, meu irmão? Isso é amar, justamente. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Equivale, por exemplo, você sabe que tem um buraco ali, a pessoa está caminhando para o buraco, você fica quietinha. Não faço, porque apontando para ela, aponta para mim. Essas histórias aí que a gente escuta. Aí a pessoa cai no buraco, sabe de quem Deus vai cobrar a vida dela? De você. Ué, Senhor, mas não tenho nada com isso. Tem sim, você viu e não falou. Você falar, você está livre do sangue da pessoa. A pessoa te ouviu ou não, aí é problema dela. Mas se você falou, o sangue dela não é mais sobre sua vida. Deu para entender?
Isso é Levítico. O Evangelho se baseia nisso também. Porque Yeshua é filho de Deus, ele está falando do mandamento de Deus. Então, ele não está querendo que eu me vingue com a minha própria mão. Está vendo que aquele olho por olho, dente por dente, não é lei da vingança? Está vendo como as pessoas entendem errado? O próprio Deus está dizendo, não vingue a si mesmo. Eu não posso tomar vingança em minha mão. Não posso fazer isso. Dai lugar à minha vingança, diz o Senhor. É Deus que vai vingar. Mas nós temos que julgar, e se precisar ajuizar, nós temos que ajuizar segundo a palavra de Deus. Então, se eu sei que alguém está em pecado, eu vou lá no cantinho, vou fazer fofoca. Ó, fulano de tal tá assim. Não, você chama a pessoa e diz para ela, olha, meu irmão, isso aí nas escrituras que você está fazendo é pecado. E você tem tempo de se arrepender. Se você não se arrepender, meu irmão, eu vou chamar testemunhas e vou falar mais uma vez. Se você ainda assim não se arrepender e não parar, eu vou tornar público o seu pecado, para que seja extirpado do nosso meio o pecado, meu irmão. Ah, Rafael, ninguém sabe. Ninguém sabe, aí é diferente, Deus sabe. Então a gente está convivendo com a pessoa aqui, ninguém sabe. Então, o sangue dela não é sobre nós. Mas à medida em que eu fico sabendo, se eu não repreender, eu também receberei a iniquidade da pessoa. Isso é muito sério. A gente precisa ter a compreensão clara disso, porque isso é muito sério. Porque imagina, diante de Deus, Deus vai me cobrar que alguém esteve do meu lado, eu vi ele pecando e não falei nada. Rafael, mas o ímpio é outra coisa. A palavra de Deus diz, não repreenda o ímpio. Larga o ímpio para lá. Nós estamos falando entre nós, de Cristo. Se eu estou em pecado, e ninguém me repreende, e alguém sabe, esse alguém também recebe o peso do meu pecado. Agora você imagina como a igreja tem andado hoje. Também. Tem que repreender. Ah, mas se eu apontar para as pessoas confundem muita coisa, viu, gente? Tá? Não me acusa, porque Yeshua começou falando uma coisa lá, não acuse para... Como é que é a palavra? Até esqueci. Não julgue para não ser julgado. Só pega esse texto, não pega tudo que ele falou, tira do contexto. Se você continuar lendo, você vai ver que ele está dizendo que para que eu julgue, eu não posso cometer pecado, porque assim como eu julgar, eu serei julgado. Não significa que eu estou julgando alguém, se eu estou pecando, que eu não serei julgado. O mesmo juízo que eu der será sobre mim. É isso que ele quer dizer. Por isso que ele fala, julguei com verdadeiro juízo. Qual é o verdadeiro juízo? Eu tenho que estar em santidade. Se eu estou em santidade, vejo a pessoa pecar, eu tenho que fazer o que a palavra está mandando fazer. Primeiro eu vou lá, converso com a pessoa, falo com a pessoa, olha só, meu irmão, isso aí é pecado, minha irmã, não importa, isso aí é pecado. A Bíblia diz, se ele se arrepender, ganhei um irmão, glória a Deus. Se ele não se arrepender, a segunda medida, segundo a lei de Deus, é o quê? Chamar 2 ou mais testemunhas e falar com ele. Se ainda assim ele não se arrepender, tornar público e o tirar do meio de nós. É assim que é. Está amadurecido para isso? Hein? Nós temos que amadurecer. Evangelho não é brinquedo. Então vou repetir, ó. A mesma coisa em Levítico 19:17, a mesma coisa que Yeshua falou em Lucas. Não odiarás teu irmão no teu coração, não deixarás. Está sempre falando de irmão. Irmão é quem? É quem é gerado por Deus. Não é ímpio, não estamos falando do ímpio. Ah, mas ele é meu marido, mas é ímpio. Ela é minha esposa, mas é ímpio. Não adianta. Não corrija o ímpio, porque senão você recebe afronta. A Bíblia diz assim, corrige o sábio, o irmão. Ah, o irmão você pode corrigir.
O irmão, você pode chegar, irmão, você está errado aí, meu filho. Isso é pecado. Arrepende-te enquanto é tempo. Ah, não, você não aponta para mim, porque aponta 2 dedos que aponta para você, não sei quantos que aponta para mim. Meu irmão, sai disso. Meu irmão, se você não se arrepender, eu vou trazer mais 2 testemunhas. Pode falar com ele. E leva mais 2 testemunhas. O irmão está assim, 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 assado. Eu já disse a ele para se arrepender e ele resistiu. Se ele continuar resistindo, aí tem que se tornar público mesmo. Amém? Para você não levar sobre si o pecado por causa do outro. Senão você leva. Então, às vezes, a igreja fica com esse negócio, porque o diabo implantou isso dentro da igreja, porque aí, sabe o que acontece? Eu fico sabendo que a pessoa está pecando e não falo nada, e penso que eu estou livre. Não estou livre não, meu irmão. A culpa, a iniquidade dele vai vir sobre mim também. Entendeu? Quem entendeu, diz amém. Amém. Puxa, entenderam de verdade. Fiquei até com medo. Jefté tinha um coração contrito no Senhor. Ele não devolveu com mal o mal que a família e o povo de Gileade o tratou no passado. Ele não fez. É um homem de Deus. É um homem temente a Deus. Olha que coisa bonita. Ele não devolve mal com mal. Está vendo? A Bíblia não fala não devolver mal com mal? Então, ele poderia tê-los abandonado e se vingado deles naquele momento de desespero que eles estavam. Inclusive, ele podia até se juntar com o exército do inimigo. Não podia? Podia dizer, agora eu vou arrebentar vocês. Aí se juntava com o exército do inimigo. Ele não fez. Ele não fez. Isso é muito bonito. Em todo o tempo, ele cumpre o que foi estabelecido por Deus. Veja em Romanos 12, de 15 a 20. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sedes unânime entre vós, não ambicionei coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos seus vossos olhos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Jefté agiu assim. E nós, igreja, nem falamos de Jefté. Temos que falar de Jefté, aprender com ele também. Porque ele andou segundo a vontade de Deus. Ainda que tivesse tudo na vida dele contrário a ele. Ainda que ele não tenha podido ficar nem na casa da sua família, ainda que ele não tenha podido ficar nem na cidade de origem dele, ele teve que ir para outros lugares. Ainda assim, Deus pegou ele, levantou a cabeça dele no lugar aonde zombaram e o rejeitaram. Ele levantou a cabeça de Jefté. Amém, meu irmão? E Deus faz assim. Essa é uma maneira de Deus agir. E se nós prestarmos atenção em todas as Escrituras, nós vamos ver isso. Então, meu irmão, se você é rejeitado, se você tem sentido uma dor na sua alma, espera com paz. Ora ao Senhor, porque o Senhor há de levantar a tua cabeça e há de te dar honra, porque quando Deus faz o trabalho, Ele faz completo. Mas escuta o que eu estou dizendo, nós podemos estragar. Cuidado. Com este coração, Jefté agradou a Deus
e assim o Espírito de Deus o tomou. Olha aí, ó. Você acha que ele foi sozinho para a guerra? Olha lá em Juízes 11, de 32 a 33. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas. Não, perdão. Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispá de Gileade, dali foi ao encontro dos amorreus. O Espírito tomou ele. Por que o Espírito tomou ele? Porque o coração dele era um coração valoroso, um coração segundo o que Deus se agrada, cheio de fé. Por isso ele está no rol da fé. Aí o Espírito de Deus vem sobre ele, toma ele, e ele se torna um homem corajoso, como Davi, como Paulo, como Yeshua, naquele madeiro. Porque Yeshua teve muita coragem ao carregar sobre suas costas o pecado de toda a humanidade, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Amém, meu irmão? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Deus deu a vitória a Jefté, Juízes 11, de 32 a 33. Assim, Jefté foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e o Senhor lhos entregou na mão, ó. E Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite. 20 cidades. Olha, meu irmão, 20 cidades no braço. Pois é. 20 cidades até Abel-Queramim. Assim forem subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Eu disse a você que, cuidado para não estragar, né? Jefté vai e ora ao Senhor dizendo, não precisava, porque Deus encheu, Deus falou com ele, Deus levou ele para a guerra, Deus deu a vitória para ele, mas ele prometeu a Deus que a primeira pessoa que viesse ao encontro dele depois da vitória, ele entregaria a Deus como holocausto. O holocausto aí não é como morte, não, viu, gente? Deus não aceita a morte. O holocausto ia entregar na mão de Deus, e a pessoa ia servir a Deus, e não poderia casar, não poderia mais nada. Aí voltou da batalha todo feliz, vitorioso. A filha dele comprou um tamborim, uma viola, e foi festejar a vitória do pai. E quem veio primeiro ao encontro dele? Toda feliz da conta. Meu pai venceu, meu pai é bonzão, etc e tal. E todo mundo falando, pô, você é filho de Jefté, sou, fiquei feliz. Jefté, de filho de prostituta, virou servo do Deus Altíssimo. A cidade toda fez uma festa, mas quem foi primeiro ao encontro dele foi a filha dele. Mas a filha dele era uma pessoa temente a Deus também, porque ele lamentou e ela falou, não, pai, seja feito segundo a tua promessa a Deus. Só te peço uma coisa. O que, minha filha? Que eu ande lamentando durante 1 mês nos montes, e depois eu voltarei e cumprirei a tua promessa a Deus. Meu irmão, olha que coisa tremenda. Você nota que a filha dele é temente a Deus. Ninguém fala dela. Todo mundo acha que é ruim. Meu irmão, é uma mulher também temente a Deus, que cumpriu uma coisa que, na verdade, ela nem estava quando o pai orou. Obediente ao pai e, sobretudo, a Deus. Amém? A vida de Jefté tem que ser mais estudada, mais analisada, porque ele é um homem de Deus. Cometeu o seu erro, mas Abraão também cometeu um grande erro. E nós também cometemos erros. Mas, sobretudo, ele era um homem de fé. Era tanta fé que ele está elencado no rol da fé. E eu peço a Deus que cada um de nós aqui também aumente aquele grupo que está ali em Hebreus,
Hebreus vai ficar com mais capítulo, porque vai ser o nome de cada um de nós. E vai ter que colocar assim, Rafael de Niterói, Pastor Lúcio de Niterói, Rose de Niterói, Nenel de Niterói. E aí, imagina, vai aumentar o livro de Hebreus. Não estamos acrescentando nada antes que alguém diga. Só estou colocando quem tem fé, não estou inventando mais nada. Amém? Estou só colocando na lista lá mais gente com fé. Ué, você tem fé? Eu tenho. Então nós vamos estar com o nome lá em Hebreus. E o cara vai dizer, caramba, Hebreus aumentou muito, aumentou, porque tem muita gente que tem o coração cheio de fé, e Deus pode estar dizendo no céu, este é um homem valoroso, esta é uma mulher valorosa. Shabbat Shalom. Amém?